O prédio da Maesa, antiga fábrica 2 da metalúrgica Abramo Eberle, está no centro de uma série de debates que estão sendo promovidos pela Câmara Municipal através da Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Processo de Tombamento da antiga Maesa. O grupo defende o tombamento e o repasse do prédio na íntegra ao município. Já o Estado, proprietário da edificação, quer ceder apenas uma parte. Desde que foi formada a comissão no início do ano passado, uma série de audiências públicas foram promovidas e, nesses encontros, várias propostas já foram apresentadas. Mas, até o momento, ainda não houve um acordo e o impasse continua. Este é o assunto do programa Comissão em Debate de hoje, que está começando agora. Conosco para o programa de hoje, para este debate sobre a Maesa, os nossos convidados, vereador Jaison Barbosa, do PDT, que é presidente da Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Processo de Tombamento da Maesa. Vereador Jaison, obrigado pela presença no nosso programa hoje. Privilégio. Conosco também a vereadora Denise Pessoa, integrante da comissão. Vereadora Denise Pessoa, do PT, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigada. Também conosco para este debate a arquiteta Ana Lia Branch, da SEAC, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul. Obrigado pela presença. Obrigada, agradeço o convite. Eu vou pedir permissão ao vereador Jaison Barbosa e começar os questionamentos do debate com as damas primeiro, vereador. Então, com certeza. Eu pergunto, a vereadora Denise Pessoa, que além de vereadora, profissionalmente é arquiteta e urbanista, pergunto para a vereadora, a mesma pergunta também se estende para a arquiteta Ana, qual é a importância histórica deste prédio da Maesa para Caxias do Sul? Bom, eu vejo que a gente tem debatido nas audiências públicas e toda a cidade tem manifestado e falado sobre a importância desse prédio, desse complexo, não só do prédio da Maesa, mas de todo aquele entorno que traz uma simbologia da questão do trabalho, da indústria, do desenvolvimento da nossa cidade. É uma arquitetura singular na nossa cidade, com um estilo manchesteriano. E ele tem uma expressão assim, histórica, bastante importante, dialogando também com a escola ali próxima, que tem uma representação da presença do Estado naquele entorno, assim como o Senai ali e a praça. Então é todo um complexo que vai dialogando com a nossa cidade, um momento histórico em que a gente viveu. Então a cidade toda hoje reconhece e tem lutado para a preservação daquele complexo. Então eu vejo que nós, enquanto representantes públicos, e eu especialmente pela minha formação, e aqui já, lembrando, e já falava antes nos bastidores aqui com a Ana, a gente teve a oportunidade de militar juntas na universidade, inclusive fazer passeatas em defesa de prédios e tombamentos de alguns prédios, como o Alto Palácio, que a gente conseguiu fazer o tombamento, e entre outros. Algumas a gente não teve vitórias, mas a gente espera nessa pauta aí que a gente consiga o tombamento 100% desse prédio. Em que pé está o tombamento? Como é que anda esse processo? Na verdade, a questão do tombamento, ele é bastante, acho que não tem sido debatido, acho tão profundamente, ou acaba se misturando, se fazendo uma certa confusão com a questão a cedência do prédio. Com a cedência do prédio. Então, algumas pessoas discutem mais prioritariamente a questão da cedência do prédio, e acabam se esquecendo que a prioridade, na verdade, deveria ser a questão do tombamento, até porque nosso plano diretor já enquadra a Maesa como um bem de importância para a nossa cidade, um bem que deve ser protegido, ele já está gravado no nosso plano diretor. Então, isso já é uma diretriz que a gente deveria seguir. Então, o processo de tombamento ele já foi iniciado, então, a partir do momento que ele se inicia o processo de tombamento, a pedido de uma entidade, como foi a UAB, a partir desse momento, quando se faz o pedido, ele já deve ser cuidado como se tivesse sido tombado. Até o momento em que se definir pelo tombamento ou não, ele tem que ser preservado e não pode haver nenhuma... No momento que entra o processo, o documento ele já pedindo, tem proteção. Já não dá para derrubar e fazer... Não dá para derrubar. Não dá para derrubar. Só vai poder derrubar se a prefeitura disser não vamos tombar.
não vamos mais tombar, não tem importância para a nossa cidade. O que eu entendo que tem importância, já, né, isso já foi dito por várias vozes na nossa cidade, o plano diretor já garante isso, discutido em várias audiências públicas, e eu entendo que a questão do tombamento, ele é um registro no livro tombo do nosso município, dizendo, olha, esse bem, ele tem importância para a história da nossa cidade. Então, ele tem que ser preservado e a partir do momento que ele é tombado, não significa que está sendo tomada a posse desse imóvel. Ele vai ser tombado, portanto, ele vai ter a preservação garantida por lei. É claro que como ele é um bem do Estado, né, portanto, um bem público, a partir do momento em que ele é tombado, ele não pode mais ser vendido para a iniciativa privada. E ele só vai poder ser repassado o uso para o poder público, seja para o município ou para a União. Então, esse é um aspecto que acho que tem que deixar bem claro. A questão do tombamento, a gente entende, e a questão do tombamento, a iniciativa é pura, né, e simples, né, do prefeito da nossa cidade. Então, é o prefeito que tem que tombar esse bem, porque é o prefeito que tem responsabilidade sobre o patrimônio do nosso município. Arquiteta Ana, da Associação dos Arquitetos de Caxias do Sul, sua visão na questão histórica e a importância desse prédio para Caxias do Sul. A vereadora Denise, colega de profissão, expôs muito bem o que significa o prédio da Maesa para a história de Caxias do Sul. Como arquiteta, sim, ele é um exemplar da arquitetura importante, né? Mas ele é mais do que um estilo arquitetônico, ele tem que ser preservado pelo significado que ele tem para a comunidade caxiense e como a história é um processo, eu diria que o passado é importante sim, o presente é mais importante ainda, porque é o que estamos vivendo, e o futuro, o que vai ser. Então ele é importante não só pelo seu passado, mas pelo seu presente e pelo que ele vai ser no seu futuro. E acho bem colocada uma questão que a Denise colocou, e eu como professora, a gente explicar para os telespectadores o que é o tombamento, né? Que o tombamento, muitas vezes as pessoas acham que, então ele pode ser tombado, ele pode ser demolido. Né? Isso é muito gente comum. Pensa isso? Então, isso é comum? Muita gente pensa isso. Acho que comum. A palavra tombamento é botar abaixo as paredes do prédio. Isso mesmo. Então vamos deixar bem claro que o tombamento é, como a Denise falou, a inscrição deste bem, deste edifício, no livro tombo do município. Com esta inscrição, ele está não pode ser tombado por lei, né? Então ele não pode ser derrubado. Então acho importante essa colocação, deixar claro para os telespectadores o que nós estamos pleiteando aqui, né? Muito importante essa questão, realmente. Vereador Jaison Barbosa, Partido Democrático Trabalhista, o senhor, como presidente da comissão, Câmara de Vereadores, está fazendo sua parte para preservar esse prédio. Não tão manchesteriano, mas eu usei esse termo que é utilizado na arquitetura para exemplificar tantos termos que a nossa comunidade não interpreta. Agora, o que é a nossa comunidade? Na minha visão, é uma soma, e também daqueles que têm conhecimento técnico. Eu acredito que pela primeira vez nós estamos realmente nos unindo, com todos os conhecimentos, com o senso comum, e de forma muito especial quando a UAB se manifesta, é um desejo emocional da nossa comunidade. E quando isso soma-se e vai ao encontro da sociedade, uma visão mais ampla, isso é maravilhoso. A audiência pública foi acolhedora, tinha ali os descendentes da Abramo Ebel, tinha ali aqueles que descendem do trabalho, da força, do suor que esteve dentro daquele prédio. Então, todo esse emocional, toda essa carga, quando se une, demonstra uma força. Nós esperamos que tanto o governo do Estado e o próprio município, eu estou falando do Poder Executivo, porque sem modéstia nenhuma, a Câmara de Vereadores tem feito um esforço imenso. A vereadora Denise sabe do que eu estou falando. Nós estivemos numa reunião com o prefeito Alceu recentemente, e para minha feliz surpresa, os vereadores, acompanhados do vereador Toigo, presidente dessa casa, foram ao encontro da nossa reunião. Para mim foi uma alegria imensa, ou seja, uma demonstração que a casa está unida. Tombamento. É o nome da comissão,
comissão especial e temporária que acompanha o tombamento. Então, é óbvio, já me fizeram essa pergunta várias vezes, é óbvio que nós desejamos o tombamento. O que nós precisamos refletir é que nós temos sim prédio tombado no centro de Caxias do Sul, da própria Abramo Eberle, e que está sendo lá usufruído por quem? Pela comunidade ou pela iniciativa privada? Então nós temos o desejo do tombamento e temos também o desejo que se torne de uso público aquele prédio. E por mais que pareça impossível, mas nós ainda queremos acreditar nos nossos homens públicos. Nós queremos acreditar. Esteve aqui presente a Assembleia Legislativa, esteve aqui presente o próprio Executivo Estadual, o Executivo Municipal e a comunidade e a própria imprensa do município de Caxias do Sul. Acho que tem sido muito séria, porque quando nós falamos do prédio da Maesa, são mais de 50 mil metros quadrados. Nisso existe um valor ali econômico, pecuniário imenso. O que eu acredito? A caminhada que nós estamos fazendo já chamou a atenção do governador e já houve um avanço. Quando, na primeira reunião que fizemos, na audiência pública do município, a manifestação vinda por parte da Procuradoria-Geral do Estado era de que devemos fazer dinheiro, bem assim, devemos fazer dinheiro. E desse dinheiro vamos construir um prédio para a Procuradoria-Geral. Aí se faz dinheiro e se destrói a história. Mas com essa tranquilidade. E com sinceridade, porque eu acho que é bacana ser sincero. É melhor ser sincero do que enrolar. Eu acho que, por exemplo, a questão do Ópera está ali perdida e não pode, não deve ficar sozinho aqueles que defendem intransigentemente a cultura, ou o patrimônio cultural, não podem. Nós precisávamos abraçar essa causa. E quando o movimento comunitário abraçou, é uma demonstração de generosidade com essa história. Porém, dessa vez nós queremos diferente. Nós queremos que... Eu acredito, perdão pela ignorância, eu acredito que o governador poderia também fazer o tombamento. Eu entendo que também poderia fazer isso. Eu entendo que quando se fala, vereadora Denise, em abrir uma rua, e que ali seria, eu acredito que ainda vai chegar essa proposta dos 65% daquele espaço. Eu acredito que acaba demonstrando, sim, que por trás disso tudo existe um avanço, que é os 6 mil metros quadrados já, que está lá desocupado. Nós visitamos lá e percebemos isso. Já existe 6 mil metros quadrados de área pronta, que podemos ir para lá, desocupada. O restante, a intenção é vender, já foi dito aqui nessa última audiência que veio o Estado. Então, eu acredito muito na nossa força, eu acredito que nós, comunidade, e só estamos aguardando agora, para concluir, estamos aguardando um parecer de uma reunião do grupo técnico do Estado com o município. Queremos ver a proposta deles. Estamos aguardando essa proposta. Através dessa proposta, nós vamos verificar juntos qual é a mobilização que nós vamos fazer. Porque o que foi dito por você no início não é intransigência do vereador Jais, da vereadora Denise, da comissão, muito menos das entidades. A intransigência é da nossa comunidade e, além dela, a nossa sociedade. Que quer o prédio na íntegra. Vereadora, a senhora falou antes, vereadora Denise, sobre... Existem dois discursos ou dois temas, duas discussões paralelas. O tombamento e a cedência do prédio. Isso pode atrapalhar que a senhora, como arquiteto, que é em primeiro lugar, acredito eu, a senhora já se manifestou, não é nem eu acredito, a senhora já se manifestou, que é em primeiro lugar o tombamento do prédio. Isso pode atrapalhar essas discussões paralelas? Eu entendo que a partir do momento em que o município decidir fazer, eu até entendo que tem uma certa demora na questão do tombamento em função do diálogo, né, de que o município não quer ser talvez autoritário, né, sobre um imóvel do governo do estado, mas eu entendo que não tem como tu fugir disso, né? O bem ele já está gravado no plano diretor, a nossa comunidade toda
entende que ela é importante para a nossa cidade, então eu entendo que não tem como a prefeitura fugir do tombamento desse prédio. E a questão do tombamento, eu vejo que ele é primordial, e ele deveria, e como eu disse, eu entendo que tenha se digamos, se debruçado mais nesse diálogo com o governo do estado, mas a partir do momento que tu tomba, já não pode mais ser utilizado pela iniciativa privada, tu resolve, na verdade tu resolve essa situação de, vamos vender para iniciativa privada, não vamos, vamos vender, não vamos. Então acho que na primeira audiência que a gente teve aqui da comissão, e lembro que tinha representantes da PGE, e no primeiro momento era metro quadrado mais valioso da nossa cidade, era só visto dessa forma, aquela área como, imagina uma área plana, quase 50 mil metros quadrados, no centro da nossa cidade, então era visto como dinheiro, como, e eu entendo que, e eles até faziam preço, dizendo, não, nós precisamos, a gente vai ter que ser indenizado. Mas a partir do momento em que eles foram vendo, o governo do estado foi vendo que a comunidade dá importância para aquele prédio, quer aquele prédio, o governo do estado mesmo tem dialogado e não tem sido intransigente, de não querer dialogar e não querer conversar. Tanto que vem cedendo e vem voltando a conversar, e cada proposta, mas eles sabem que cada proposta que eles fazem a gente não aceita menos de 100%. Então, a gente vai, eu acredito que com a mobilização da nossa comunidade a gente vai chegar no 100% tombamento e uso para a nossa cidade, porque a gente, como eu falei antes, a gente conseguiu o tombamento do prédio do Alto Palácio, mas hoje a gente não consegue se apropriar desse prédio, a gente não consegue entrar, participar um pouco daquela história que ali é traduzida em arquitetura. Então eu vejo que a questão da Maesa é importante o tombamento, e também é importante o uso desse prédio, que a nossa população ela consiga se apropriar desse prédio, da sua história, entrar ali, ver como funcionou a indústria na nossa cidade. E aí tem várias propostas, toda a nossa comunidade tem proposta de museu da indústria, de utilizar para a parte cultural, seja para o carnaval, seja para instituições públicas, setores tanto da prefeitura quanto do governo do estado. Então acho que é bem positivo esse debate de utilização dessa área, porque ela dá mais identidade ainda, reforça a identidade de que aquilo ali é nosso, Então Caxias quer o que é dela de fato, Como é que a senhora vê, arquiteta Ana, a mobilização das entidades? A senhora representa uma entidade, que é a Associação dos Arquitetos, e da população para o tombamento do prédio. Como é que a senhora vê isso? Eu, particularmente, eu fico bem feliz em ver que uma edificação está provocando toda essa movimentação, toda essa animação, e eu diria que isso já é mais que meio caminho andado para a gente conseguir a preservação, porque é muito complicado quando é o inverso, quando a gente quer preservar, porque sabemos, nós técnicos sabemos que é importante para a história, mas a comunidade não dá o valor. E nesse caso a comunidade dá o valor, e a gente estava até brincando no começo, que cada um quer se imagina lá dentro, Cada entidade gostaria de um pedacinho de chão lá dentro. Então isso é importante porque a gente vê o carinho da comunidade caxiense por esse edifício e também dos novos moradores de Caxias que estão chegando, que não conhecem a história, mas com certeza, a partir do que nós pensamos para o futuro, vão também começar a sentir um carinho por esse prédio. Então eu vejo como excelente essa conjuntura, vamos supor, de astros, não sei se são astros, mas favorável à preservação, do bem. Agora, arquiteta Ana, você acha que o capital, o valor econômico daquele lugar, a especulação imobiliária atrapalha nesse processo de tombamento? Tem influência sobre quem decide e atrapalha, na sua opinião? Na verdade, assim, nós não podemos ignorar que existe um mercado, que existe uma especulação e que existe dinheiro, Então, é uma degladiação eterna, vamos dizer, é o conflito do preservar versus demolir para o poder econômico. Então, eu acho que a grande questão é como que nós vamos preservar sem ignorar o que existe, que é o poder econômico. Eu acho que é possível uma
eu não sei como fazer isso, acho que o debate com as entidades, com o poder público e também, por que não, com o poder privado, conversem, cheguem num consenso, porque ninguém quer um elefante branco, né? Vamos falar a verdade, o prédio, eu sou a favor da preservação, gostaria que a Maesa estivesse ali 100% preservada, mas isso aí tem que se sustentar, o prédio tem que ser preservado, né? Então, tem que ter a verba para que isso aconteça. Então, assim, eu vou te dizer, atrapalha, mas faz parte da vida real. E aí a grande arte vai ser fazer essa solução equalizada entre as partes, e que para mim é o mais difícil, que é a grande questão urbana dos tempos atuais. E para a vereadora Jaison, na sua opinião, para tentar equalizar, deixar o capital, a iniciativa privada, quem quer especular, feliz com essa história e preservando o prédio, qual seria a saída, na sua opinião? Acho que a saída, ela também se enxergar dentro dessa cidade. E nesse momento também se enxergar emocionalmente. Porque nós temos, por exemplo, tombado o prédio onde está a FSG. Nós temos tombado o prédio onde está lá a antiga Eberle, que tem lá em cima uma casinha, para aqueles que não sabem do que eu estou falando. Um prédio, um reloginho, um prédio imenso, maravilhoso, e lá tem estacionamento lá dentro. Está sendo usado para isso. Então o que a comunidade está se manifestando, e acho eu, pela primeira vez unida, inclusive esquecendo os nossos preconceitos, eu acho que não cabe os preconceitos, porque nós poderíamos pegar a casa onde viveu o Abramo Eberle e refletir onde ela está e para quem ela está. Para quem ela serve? Para uma casa de luxo? Para quem? Para ser lazer? Para quem? Para uma pequeníssima parcela da elite econômica de Caxias do Sul. E quando eu falo em elite, não é com preconceito, porque nós trabalhamos todos e queremos ter capacidade, ter potencial e lutamos para que todos morem bem e vivam bem. Então aqui não fica nenhum tipo de constrangimento a ninguém. Agora, fica sim uma tentativa de jogar com o emocional daqueles que já ocupam uma série de espaços com seu poder econômico e que sim, alguns deles merecem o nosso respeito, por exemplo a FSG. Olha o que é o cuidado. Mas quem frequenta aquele prédio? Nós. Eu faço um mestrado, transito por lá, dou uma olhada, que legal, que lindo. Quem é estudante, autoridades, a comunidade usufrui. Eu sei o esforço da FSG para que aquilo seja explorado, usado pela comunidade, mas nunca vai acontecer na íntegra. Então, o nosso desejo é que nós estamos aqui trabalhando com a memória do trabalho e da indústria. Na nossa primeira audiência, vereadora Denise, estavam presentes a Câmara dos Comércios, o CDL, que são entidades respeitáveis em Caxias do Sul. Então, é importante quebrar primeiro. Eu não acredito que exista interesses acima dos interesses da sociedade. E nesse momento, quando nós falamos de memória, todos se manifestam. Mesmo aqueles que entendem a importância do poder econômico, a importância do desenvolvimento econômico, mas nós queremos aqui falar de um outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento de uma cidade que precisa dar, neste momento, uma pausa e refletir que em 10 anos são quase 200 mil pessoas que chegam em Caxias do Sul e que se nós não manter e não dar um stand-by, nós não vamos ter nada para mostrar para os nossos filhos, futuramente para os nossos netos. Então, eu acho importantíssima a mobilização. Eu acho que é possível. E, sinceramente, me desculpe o governador, me desculpe o meu prefeito, mas eles sabem disso. E eu acredito muito neles. Isso depende muito deles. Porque está nas mãos do poder estadual, executivo, e está nas mãos do poder executivo municipal. É lógico
que não pode chegar o governador aqui, esquecer de toda essa história, de toda essa mobilização e dizer, olha, eu quero 60 milhões, como foi dito numa audiência pública aqui em Caxias. Deram um preço para o prédio. E aí nós podemos jogar isso na mão do prefeito, podemos dizer, olha, tomba, e daí no outro dia o Estado, que é o proprietário, pegar e vender os percentuais, os índices construtivos. Tem uma sugestão nesse sentido, né? Existiu uma proposta. Inclusive uma lei que determina isso. Não, mas existe uma proposta do governo do Estado, não existe uma proposta do governo do Estado em... Todo prédio tombado, ele recebe índice construtivo. Sim, mas não existe uma proposta do governo do Estado de 35% do terreno em índice construtivo, ceder em índice construtivo? Porque daí ele cederia para o município de Caxias, né? Isso. A primeira proposta que teria sido aventada seria essa, né? 35% tombada, né? E cedida ao governo municipal, mas aí pela lei deveria gerar índice construtivo. Não é uma proposta, convenhamos, né? Não é uma proposta que atende às expectativas e o anseio a comunidade que é 100%, né? Agora, corremos o risco, principalmente Ana e Denise, corremos o risco deste prédio tomar o mesmo caminho do Cine Ópera, que perdemos um grande patrimônio histórico dessa cidade. Acho que também perdemos, eu quero ouvir a opinião das duas arquitetas, a Chácara do Zébeli. A casa ficou escondida atrás de 2 prédios em nome da especulação imobiliária. A gente corre o risco com esse prédio também, do Zébeli, aqui em Caxias do Sul? Essa questão da Casa Rosada, o processo de tombamento inicial, ele iniciou definindo e solicitando o tombamento não só da casa, mas do entorno. O sítio? Tinha todo o entorno, inclusive desde a entrada até a Casa Rosa, né, para garantir a visibilidade e a característica de uma chácara, né? E, no entanto, o processo terminou e por uma decisão do prefeito da época, o prefeito Sartori, ele tombou apenas a casa. Né? Foi uma definição do prefeito. Né? Mesmo com a solicitação do Compac, parecer do Compac todo determinado que seria o entorno, foi uma decisão do prefeito. O prefeito disse, não, o entorno todo não, apenas a casa. Então, saiu do gabinete do prefeito a casa tombada. Então, talvez para tentar mediar a relação do poder econômico com a preservação, então esse é o risco, né? Quando tu começa a querer conciliar, de repente tu vai abrir uma rua lá na Maesa, né? De repente uma rua que não vai melhorar o trânsito da nossa cidade, uma quadra. É uma das sugestões, né? Abrir uma rua no meio da fábrica. Então não vai melhorar o trânsito, não tem porquê, né? Destruir metade para repartir o patrimônio para abrir uma rua de uma quadra, não tem. Então, eu acho que quanto mais, eu acho que a gente tem que ter o cuidado nessa questão de conciliar os interesses, porque aí a gente vai fazer o que a gente tem hoje, uma Casa Rosa que é escondida e que foi preservada, mas está escondida. E aqui eu quero concordar com o vereador Jason, né? Hoje ela está extremamente, eu diria, privatizada e nem diria só para uma elite caxiense, mas uma elite talvez do Brasil. Ali tem gente que comprou aqueles apartamentos ali que não é nem de Caxias, que vai vir aqui passar uma temporada e vai usufruir da Casa Rosa como um lazer e talvez nem tenha a identidade que Caxias tem com aquela casa. Então a gente acabou não se apropriando daquele espaço, né? E me preocupa, acho que a questão do Ópera, a Ópera foi, acho que uma das piores situações que ocorreram na questão do patrimônio. E acho que a cidade sentiu isso, sabe? A cidade sentiu essa dor e se machucou com isso, né? E o que a gente percebe é uma ascensão da população em defesa do patrimônio. Eu não sei, nos últimos tempos eu tenho percebido isso, especialmente no episódio da questão do Moinho de Anarrec, que a gente viu ali pessoas daquela comunidade com máquinas trancando o portão para não deixar tratores entrar e derrubar o resto do moinho que já tinha. Então a gente viu uma comunidade em defesa de um patrimônio. Isso mesmo sendo já destruído parte dele, e até hoje, diga-se de passagem, mesmo a comunidade se mobilizando, o poder público não tomou a iniciativa de fiscalizar o que a empreiteira fez com aquela obra, cobrar os compromissos que a empreiteira teria
teria assinado com o município de que, bom, a gente vai proteger, restaurar, né? Não fizeram nada, né? Até hoje está lá o prédio machucado, cada vez mais deteriorado, e a gente não consegue avançar na preservação. Então, acho que são vários exemplos, né? E a gente espera, né, que a mobilização e todo esse envolvimento, essa comoção da nossa cidade garantam a sobrevivência da Maesa, né? Arquiteta Ana, a vereadora Denise falou no Compac aqui. Como é que a senhora vê a atuação do Compac aqui em Caxias do Sul e a importância dele nesse processo? O Compac, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico aqui de Caxias do Sul. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como é que a senhora vê a sua visão? Na verdade, eu sou conselheira do Compac, né, pela SEAC. E, enfim, eu acredito que é uma missão difícil para o Compac, né? Assim, o dia a dia do Compac é difícil porque o conflito entre demolir versus preservar é presente, é muito difícil essa questão, né? O que a gente vai preservar? Os empresários querem demolir, então é muito difícil. Quem está lá no Compac sabe, né, o quanto que é árdua essa nossa missão ali, essa nossa tarefa. Mas eu tenho certeza que aí o Compac está cuidando bem. Eu não estou acompanhando, não vou falar pelo Compac, sim, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal está encaminhando bem aí o assunto. E acho que realmente é uma tarefa difícil, viu? Não é fácil. Eu quero perguntar ao vereador Jaison Barbosa sobre a presença na última audiência pública nesta casa, que tratou do tema, alguns dias atrás, o tema Maesa, o senhor Raul Tavares, que ele é diretor do Departamento Administrativo do Patrimônio Gaúcho do Estado, garantiu aqui nessa audiência pública, ele garantiu que o governo está aberto para negociações. Isto é suficiente, vereador Jaison? Estamos abertos para negociações? Acho que quando se diz que está aberto a negociações, até a prova contrária, é uma demonstração de que tem respeito e que quer dialogar. Nós, como comunidade, como sociedade, o nosso executivo precisa fazer a interpretação do nosso sentimento. Senão não precisava ter governo, senão as coisas eram tudo trabalhadas e articuladas pelo mercado. Alguns tratam o mercado como um deus. Eu, particularmente, tenho um extremo respeito pelo mercado, acho ele importante. Mas acho que, se nós não nos preocuparmos, nós vamos botar na saúde dos nossos filhos numa situação que já está muito próximo do caótico a nível nacional. E Caxias está dentro desse Brasilzão. Nós vamos colocar a questão da educação também de forma caótica. E se nós não parar, novamente, na questão da cultura, para observar que a sociedade se manifesta, nós não vamos ter avanço nenhum. Então, quando ele puxa o diálogo, nós somos propícios ao diálogo. Mesmo dizendo que nós queremos 100%, volto a dizer, a comunidade que nos diz isso. Agora, nós podemos conversar com a comunidade. Agora, por enquanto, sinceramente, não veio nenhuma proposta decente. Por enquanto, e eu sou sincero, se o Estado ou o município tem o desejo de que essa área seja entregue para quem tem poder, porque dá a impressão de uma resposta que se dá pelos nossos executivos, que para a nossa comunidade, olha, vocês não têm, nós não temos condições de cuidar disso. Nós não temos condições de cuidar o prédio lá do centro, do Ebel, o prédio onde está a FSG, porém, ao mesmo tempo, tu tem a estação férrea, que foi uma cedência por parte do governo federal, onde é ali a estação férrea, que está sendo transformada na minha visão. Nós temos sim o dentro do plano diretor, ali onde... Isso é interessante, hein? Lá onde tem o prédio da Maesa, passa sim pelo plano diretor uma rua. Como é que foi construído esse prédio em cima da rua? Como é que foi construído um plano diretor que manda demolir um prédio histórico? Então, essas questões têm que ser analisadas. Bom, mas acima disso, como se construiu em cima de uma rua um prédio? Isso foram negociações.
Então, nós não queremos ficar aqui sendo negociadores de questão econômica. Nós queremos trazer a opinião da comunidade. Negociata nós não estamos a fim de fazer. Olha bem, entendemos que o diálogo é para conversarmos sobre o interesse da comunidade. Negociata não nos interessa dizer que a empresa tal tem dinheiro para se instalar ali. Chega a ser indecente esse tipo de conversa conosco. Ah, mas tem empresa tal que tem. Isso vem. E, novamente, um respeito a todos que vieram representando o governador, porque até esse momento foram sempre sinceros. E a melhor parte é a sinceridade. Isso é diálogo. Porque se vem dizendo para nós uma mentira, nós vamos ser enganados, como aconteceu com ópera. Com ópera. E, enfim, eu acredito muito no poder de mobilização, eu acredito muito nesse momento, eu acho que as entidades, de forma especial está aqui o SEAC, que é uma entidade de conhecimento técnico, e acredito que de certa forma, eu e a vereadora Denise representamos também os movimentos sociais de Caxias do Sul. E o que foi bacana na audiência pública da Assembleia aqui na Câmara? O que foi maravilhoso? Foi espetacular a participação? A participação de entidades. Não era ali uma massa que veio chamada por alguém, veio ali uma representatividade de uma massa. Isso é só para mandarmos um recado a quem está pensando diferente. Vereadora Denise, essa proposta de cortar uma rua por dentro do prédio da Maesa, o que a senhora me diz sobre isso? Não, eu sempre me posicionei sempre contra, né? Não tem, como eu falava, a gente tem toda uma história ali, não tem nada que justifique, nem resolve a questão da mobilidade, né? E nem tem justificativa, né? Se teve uma rua ali uma vez, e foi construído o prédio em cima, bom, a história já acho que prevalece, né? A história de tudo aquilo que foi construído e toda a importância que tem aquele complexo. Então, eu entendo que abrir rua é desnecessário, né? Não tem justificativa. E, às vezes, me parece até que a história de abrir rua é para realmente fatiar o complexo, né? E, de repente, fazer a divisão entre, né? Esse nós vamos ceder, esse nós não vamos ceder. Ou esse a gente aceita tombar, esse a gente não aceita tombar. Então, para mim, de maneira alguma, vou concordar com repartir, né, aquele complexo. A gente ouviu nesse debate, que ouvimos nesse debate várias vezes, lamentações sobre o prédio do Cine Ópera. Eu pergunto à arquiteta Ana, com tantos exemplos de prédios destruídos nessa cidade, aqui em Caxias do Sul, dá para afirmar que o perfil do caxiense dá maior importância ao capital, à especulação imobiliária em detrimento da preservação histórica? Olha, eu não gostaria de responder afirmar essa isso. pergunta, né? Porque, enfim, eu acho que tem caxienses que são a favor do patrimônio e tem os que são contra. Então, eu não posso dizer que o caxiense é assim. Agora, eu preciso... É uma pergunta provocativa. Exatamente. Mas eu preciso dizer um exemplo que também não pode ser esquecido, que foi o complexo da antiga vinícola Antunes. Que foi, eu estudei ele no meu TCC, na arquitetura. Então, é o seguinte, a União cedeu para o município, contanto que tivesse equipamentos para a comunidade. Mas eu não sei, isso se perdeu, né? Parte do complexo foi demolido para fazer o fórum. Essa área pública ela era imensa. Ao longo dos anos, ela foi sendo fatiada, ruas passando, terreninhos permutados, não sei como, não cabe a mim, não sei como isso aconteceu. Eu sei que aconteceu que agora nós temos a área pública foi reduzida e hoje a gente tem o Ordovaz ali, que bom que a gente tem, né? E recentemente o antigo escritório foi transformado na Casa das Etnias, nós temos a UAB ali também, então que bom, mas aquilo ali, vamos supor, era a ponta do iceberg do que foi aquele complexo, inclusive onde era o fórum, era um complexo de edificações e tem um túnel que ligava esses dois complexos, né? Vamos dizer assim. Então a gente perdeu e foi passado ao município, mas como que isso se perdeu? Né? Para mim, o exemplo da Vinícola Antunes é mais parecido com a Maesa, vamos supor, do que o próprio Ópera. O que a gente acha? A SEAC defende que tem que ter um concurso público
para fazer o projeto. Eu acho que sim, é importante, mas eu acho que deve ter um plano feito, um plano especial, né? Porque a questão do patrimônio não pode ser pensada independente do planejamento. Não inicia e não termina só no tombamento. Da mobilidade não pode resolver passar ruas aleatoriamente. Então a gente tem esse problema é recorrente aqui em Caxias. Então assim, pode ser utópico, mas eu acho que é perfeitamente possível, e agora que as entidades também estão participando, fazer um plano de ocupação para a Maesa, né? Vendo quais são os tipos de uso, porque estacionamento não é um uso digno para um patrimônio e ele estraga, danifica. Então, quais são esses usos que a gente vai ter que fazer? Por onde que vão passar as ruas? Vão passar ruas? Não vão? Nós precisamos de parques, espaços abertos. Então, aonde que vão estar esses espaços abertos? Eu não conheço lá dentro, mas eu sei que tem um lago lá dentro da Maesa. Então, é necessário, nós conseguindo 100%, né? Vamos ser otimistas. Então, que se faça um plano de ocupação em parceria com o planejamento da cidade, e não assim esferas trabalhando separadas e as coisas acontecendo e depois junta para ver o que dá. Então, o que acontece. Junto com esse debate já tem várias propostas, certo, vereador Jair, de ocupação do prédio? Nas audiências. Mercado, nas público, audiências, espaço cultural. Mas nós não fizemos uma audiência e ela está faltando, nós vamos fazer em breve para fazer uma grande mobilização. Nós não conversamos ainda na comissão, mas nós vamos fazer isso, que é fazer uma audiência pública específica para nós colhermos o desejo da sociedade de todas as entidades. Para nós novamente demonstrarmos o anseio da comunidade e a força. E que bom que nós lembramos aqui de exemplos, Cantina Luiz Antunes, lá onde o prédio onde está a FSG, Vinícola Rio Grandense. Vinícola Rio Grandense, o prédio onde estava a Weberly, que está no centro de Caxias do Sul, que tem a casinha lá em cima e o relógio. Esses prédios, alguns deles foram cedidos ao poder público municipal. Eles estão sendo usados pela comunidade. E concordo, nós precisamos sim de um planejamento. A partir do momento que percebemos que tem a empresa Voz, e eu sempre tenho elogiado a empresa Voz, porque está cuidando daquele espaço, está trabalhando lá, mas está tendo uma preservação, e dito pelo empresário Voges, a nossa comissão, ele tem um amor por Caxias do Sul e defende que esse prédio seja cedido ao município de Caxias do Sul. Então eu acredito na cedência e acredito na nossa competência de juntos construirmos um belíssimo projeto para captarmos recursos, para construir N possibilidades para o uso da nossa comunidade. E imagina, o complexo Maesa não é apenas o prédio Maesa e não apenas 3 quadras que se insere o prédio Maesa. Ali tem o Senai, ali tem uma escola que foi construída com o objetivo de absorver os filhos dos trabalhadores, ali tem um parque, ali tem outras áreas e outras matrículas que estão também na mão do Estado. E algumas que estão em dúvida, que a gente está analisando para saber com quem estão essas matrículas, como é que estão fazendo a questão do uso dessas áreas, os aluguéis que estão sendo pagos. É um ano importante, que é um ano, sinceramente, eleitoral, e eu acho que todos devem se preocupar com esse assunto. Se os homens públicos, se as mulheres públicas não se envolverem emocionalmente no ano eleitoral, não botar sensibilidade no ano eleitoral, vão colocar quando? Tá certo. Nós conversamos sobre o tão falado, o assunto que é de interesse da nossa população, um assunto histórico, o tombamento do prédio da Maesa, no nosso Comissão em Debate de hoje. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o vereador Jaison Barbosa, que é presidente da Comissão Temporária. Comissão proposta pelo senhor, vereador? Fiz o requerimento. Proposta pelo senhor. A criação, vou levar esse legado. Vai levar esse legado. Presidente, então, da Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Processo de Tombamento da Maesa, obrigado pela presença. Que agradeço. Vereadora Denise Pessoa, também integrante da comissão, obrigado pela presença. Obrigada. E a arquiteta Ana Lia Branchi, da SEAC, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado a todos. Comissão em Debate de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença dos nossos convidados.
nesse debate muito importante para o patrimônio histórico da cidade. A Comissão em Debate de hoje está ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.